Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Grupo Meimei. O tema de hoje é Só o bem repara o mal. Que a gente possa, nessa parte inicial, pedir a Deus que nos abençoe, que o nosso Pai Criador possa acalmar o nosso coração, trazer bastante paz e tranquilidade ao nosso espírito, que a gente possa receber muito discernimento nesse momento, que a nossa mente possa ser potencializada para podermos trocar essas informações, do tema de hoje. Só o bem repara o mal. A gente começa com a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então basta que a gente afaste o mal de nós, que a gente leve uma vida digna, equilibrada, olhando por nós, pela nossa família. Isso é o suficiente para a gente buscar a evolução, o crescimento espiritual? E a resposta é não. Isso não é o suficiente. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Quer dizer, aquele bem que não foi feito, o bem que não foi praticado, se essa ausência do bem resultar em algum mal, nós seremos responsáveis por não termos praticado o bem, por não termos auxiliado, quando possível. É bem na linha, daquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então não é suficiente para nós afastarmos o mal. É importante orarmos, vigiarmos e afastarmos o mal. Mas, além disso, nós temos que praticar o bem. Temos que arregaçar as mangas e colocarmos as mãos em ação. Isso é fundamental, porque nós vivemos num planeta e nós estamos inseridos nessa coletividade. Nós não conseguiremos evoluir sozinhos. Toda a coletividade tem que evoluir. E cada um de nós tem o seu quinhão, a sua participação nesse processo. E somente sendo proativo, com uma prática ativa do bem, é que a gente pode subir os degraus da evolução espiritual. E esse é o assunto que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou começar citando uma obra que é Reforma Íntima sem Martírio. É o livro da Irmã Cidufo. A Irmã Cidufo, ela foi uma das médiuns que trabalhou com Kardec, para fazer a codificação, para escrever as obras. E Irmã-se, como espírito, autor espiritual, nos traz essa obra. E no capítulo 27, a gente tem um relato que é muito comum para nós, se chama pressão espiritual. Fala de um jovem que está em sua casa e de repente começa a sentir um desconforto. O jovem estava bem, estava aí dentro do possível, mantendo a sua vida equilibrada, e de repente sente um peso, uma presença. Ele é médium, todos nós somos mais ou menos sensitivos, mas todos somos médios. Mas ele, médium experiente, percebendo uma presença espiritual, começou a orar. E ele sentiu
a presença bastante pesada, né? Um desconforto, dor de cabeça, as ideias de que nada tem jeito, não tem solução, que tudo está acabado. A gente às vezes tem esses pensamentos depressivos, não é verdade? E ele ora por esse irmão, ele pede que Deus os abençoe a todos. E esse espírito, ele sofre um choque e acaba desmaiando, adormecendo, e é retirado para um hospital do plano espiritual, onde vai ter o tratamento. E aí, nesse capítulo, começa a conversar os membros da equipe espiritual. Né? Olha, mas esse espírito não tinha uma ligação direta com o jovem. Não é uma questão aí de uma expiação. E aí, uma das superiores do grupo fala, não, mas também tem as provas, o testemunho. Nós estamos imersos no mundo dos espíritos. Então, o plano material e o plano espiritual, eles coexistem. Todos nós estamos suscetíveis a essa influência. E o que aconteceu foi uma obsessão simples, que pôde ser terminado, encerrado o processo, através de uma oração. Então, essa presença, né? Essas situações, elas são bastante comuns. Inclusive, a gente tem até um termo que diz que é uma coisa que nos envolve, é o termo da nuvem. A palavra nuvem é usado bastante aí na bibliografia espírita. E também até o próprio apóstolo Paulo disse, né, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, se referindo à presença espiritual. Mas essa nuvem também pode ser uma nuvem fluídica, uma nuvem que é dos fluidos, de angústia, de dor, de falta de esperança, de encarnados e desencarnados. Essas nuvens são citadas, elas pairam aí na psicosfera e muitas vezes afligem as pessoas, né? Pessoas começam a sentir até consequências psicossomáticas no corpo por ter contato com essa nuvem de angústia. Então, meus amigos, a Terra, o nosso querido planeta, não é uma estância para passarmos férias. Nós somos espíritos milenares, endividados, e não estamos de férias. Muitas pessoas colocam, poxa, mas sempre essa noção de que está devendo, que aprontou no passado, sempre essa noção de culpa. Não é bem culpa, é um raciocínio lógico em cima da nossa história. Se nós somos reencarnacionistas, a gente já nasceu dezenas, centenas de vezes nesse planeta. Olha, vamos olhar a nossa história. A nossa história sempre teve presente escravidão, conflito e guerra. Escolha uma época da história. Quer voltar 100 anos? Quer voltar 500 anos? Quer voltar atrás 2000 anos? É época de escravidão, conflito e guerra. Então, se hoje, que a gente já evoluiu um pouquinho, se hoje ainda temos impulsos agressivos, uma revolta, imagine o que não aprontamos em vidas passadas, tendo vivido em épocas de escravidão, conflito e guerra. Então, sim, nós temos aí um passado coletivo, delituoso. Não é culpa, é um processo de evolução. Cometemos delitos. Não tenhamos dúvidas sobre isso. A vida foi muito pior, mais dura, em momentos anteriores em nossa história. Expectativa de vida de 20 anos.
pessoas morriam facilmente, não tinha remédio, não tinha nada, não é? É muito sofrimento. E a gente vem nesse passado, nessa construção, chegando hoje aqui. Então, essa nuvem ou nuvens de testemunhas, né, de espíritos encarnados, ou nuvens energéticas, nuvens deletérias de doença, elas fazem parte do nosso planeta, estão circulando. E não estamos aqui para passar férias. Temos ainda provas a desempenhar. Então, esse rapaz que eu citei, ele acabou oferecendo ajuda ao espírito desencarnado, que nem tinha uma ligação direta com ele. Mas não tenhamos dúvida, amanhã nós seremos os espíritos encarnados. A gente precisa de ajuda. Então, esses irmãos encarnados, que são os obsessores, eles estão em grande sofrimento. E às vezes praticam o mal, causam mal, sem nem perceber. Que é muita revolta, muita angústia. Então alguém pode se perguntar, inclusive é uma questão do Livro dos Espíritos, pergunta 466. Por que Deus permite os espíritos nos exercitarem, nos testarem ao mal? E a resposta é: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, ao praticar o bem, nós teremos dificuldades, obstáculos do nosso próximo, do nosso irmão. Porque nós somos imperfeitos e nós temos arestas, temos pontas. E quando nós nos aproximamos, nós os machucamos. Então, o processo de depuração, a gente tem que seguir firme nessa prática do bem, tendo certeza de que é um processo de crescimento espiritual verdadeiro. Porque, meus amigos, voltando ao início da minha fala, não basta evitarmos o mal. Não basta nos fecharmos em nossa casa nesse momento de pandemia. A gente está muito próximo da família, a gente está tendo muito convívio, muitos atritos, né? Isso faz parte. O primeiro núcleo é o familiar. A gente tem que dar atenção, tem que prover, mas nós estamos vendo a calamidade que está se concretizando ao nosso redor. Milhões de brasileiros estão entrando na faixa de pobreza, penúria, passando fome. Então, além de prover nossa família, de manter o nosso núcleo primário unido, cabe o nosso quinhão de responsabilidade com o próximo. Com a parábola do bom samaritano, o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A gente tem que encontrar esse próximo, que é qualquer um que esteja ao nosso alcance. Essa, de fato, a prática do bem que repara o mal, vai reparar o mal nosso e vai reparar o mal coletivo. E juntos, como uma coletividade, a gente vai evoluir. E a gente acha que essa prática do bem tem que ser sempre concreta. E às vezes eu não posso doar uma cesta, doar uma roupa, mas a ajuda concreta é boa, é necessária. A gente fazer campanha de arrecadação, falar com o vizinho, falar com parentes, vamos juntar, vamos comprar uma cesta básica, isso é muito positivo. Mas às vezes nós não temos condição e a prática do bem, ela transcende o concreto. A prática do bem, a gente pode, como eu falei do rapaz, a gente pode orar, fazer orações. Isso é muito importante, porque a gente ora, geralmente é uma oração pedindo alguma coisa, uma solicitação, uma necessidade nossa. É justo pedir, é justo. Porque no capítulo, deixa eu olhar aqui minha referência, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é pedir e obtereis. Então, se a gente pedir algo justo, é justo que a gente receba. Né? Então, a gente tem a prece de pedir,
Tem a prece de agradecimento. Obrigado, Senhor, por estar vivo mais esse dia. Mais um dia que começa, eu tenho chance de me renovar, de crescer. Obrigado, né, por essa dádiva de mais um dia de vida. E tem a prece do louvor. Bendito seja, Criador, por tudo que o Senhor criaste, pelo céu, pela terra, por tudo. Bendito seja. Então tem a prece de pedir, a prece de agradecer e a prece de louvar. Dentro da prece do pedir, nesse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir e obtereis, você vai encontrar ali do item 18 ao item 21, prece para os desencarnados. Pedir para os desencarnados. Essa prece já não é tão comum, tem gente que não tem o hábito de fazer. Mas é muito interessante, os grandes médiuns brasileiros, eles colocam, a gente ora, né? As casas espíritas oram pelos desencarnados. E, como eu comentei, assim, nós seremos desencarnados, precisaremos de ajuda. O desencarnado hoje já foi um encarnado como nós, e é uma pessoa com sentimentos, está confusa às vezes, está precisando de ajuda. E quando a pessoa desencarna, está muito mais próxima de nós do que do plano espiritual superior. Está muito próximo da gente ainda. Então a gente está mais acessível. E essa prática do bem, que repara o mal, também pode ser uma oração ao desencarnado. É muito importante orar ao desencarnado, esses itens que eu citei, do 18 ao 21, eles estão colocando para a gente uma maneira bem positiva de fazer prece para os desencarnados. Eles falam coisas importantes para nós, orientações importantes. A primeira, é necessário pedir perdão. Pedir perdão para nós mesmos. Quando a gente faz essa prece, a gente pode fazer essa prece nos colocando nesse grupo. É legal, né? Pai amado, me perdoe, nos perdoe pelo que nós fizemos. Porque a nossa consciência rapidamente vai nos mostrar aquilo que nós erramos. Errar faz parte do processo de crescimento. Não temos que ter uma vergonha e esconder esse erro. A gente tem que ter a proposta propositiva de reparar o mal que esse erro causou. Então, que Deus nos perdoe pelas nossas falhas. Então, a prece para o desencarnado é muito legal ter essa chamada. Ninguém é santo, ninguém está num pedestal, e assumir os erros com arrependimento verdadeiro. Não é fácil, né? Digo de coração, não é fácil, mexe com o nosso orgulho, mas uma prece pode ser silenciosa, em que para o desencarnado a gente compartilha essa ideia. Vamos pedir perdão. E o segundo momento é pedir ajuda. Porque pedir perdão, né, tem a ver com orgulho. E pedir ajuda mexe de novo com esse orgulho. Eu preciso de ajuda. Eu não estou sozinho. Deus me ajude. E isso para o desencarnado é fundamental. Porque muitas vezes as correntes do bem, como a irmã Sidufo comenta nesse capítulo da obra que eu citei para vocês, muitas vezes as correntes do bem não conseguem se aproximar. E aí, com esse momento de reflexão, de oração, como o rapaz fez pelo seu obsessor, tudo melhorou, o padrão vibratório aumenta e o desencarnado, seja daquele rapaz, o obsessor, sejam os irmãos que nos acompanham, sejam essas pessoas que desencarnam de Covid no Brasil e no mundo, essa prece pode tocá-los. Então a prática do bem pode ser concreta e pode ser também espiritual, energética. E eu gosto muito de citar um exemplo do Chico Xavier sobre essa questão
de ajudar o próximo, da dificuldade, de mágoa que nós temos. E esse exemplo da vida dele vai ser bastante inspirador para nós. Chico Xavier tinha um cachorro deficiente, tinha problema para se alimentar, né? Toda vez que Chico voltava tarde dos seus trabalhos mediúnicos, ainda tinha que limpar a casa, que o cachorro sujava a casa, tinha que ter cuidado da alimentação, gastava um dinheiro que Chico, funcionário público, não tinha muito. Difícil, né? Mas o Chico achou esse cachorro e acolheu ele. Depois de um certo tempo, o cachorro adoeceu e desencarnou. Chico conta que chegou em casa, o cachorro estava com uma dificuldade de respirar, mas parece, segundo Chico, que o cachorro estava esperando o Chico chegar. O cachorro ainda abana o rabo, olha para Chico e falece na frente dele. Chico ficou muito triste, deu aí prosseguimento à sua vida. Um tempo depois, contaram para Chico que a morte do cachorro não foi natural, que uma vizinha, vendo o sofrimento que Chico tinha, a dificuldade para cuidar do cachorro, a vizinha, segundo ela, imaginando na mente dela um ato aí de bondade, a vizinha envenenou o cachorro do Chico. O Chico soube e foi tomado de revolta. Uma revolta, assim, uma raiva, e os dias foram passando e ele não conseguia elaborar, processar essa raiva. E começou a atrapalhar os trabalhos espirituais do Chico. Emmanuel aparece para Chico num certo momento e fala: olha, não está dando. Os espíritos superiores não estão conseguindo se aproximar de você. Essa mágoa que você está carregando, para nós é concreta, a gente não consegue, a gente vê isso, tá difícil. E ele com essa dificuldade, não consigo perdoar, não entendo. Mas vejam bem, essa vizinha, de uma maneira muito diferente do que nós pensamos, a vizinha acreditava que estava fazendo um favor para o Chico. Esse mal que foi feito foi de forma até inconsciente. Porque algumas pessoas têm essas noções, né? Ela sacrifica. Aí resolve o problema. E para o Chico foi terrível, mas a vizinha não estava nem aí, não sabia. E Chico carregando esse peso. Então essa história ela é interessante porque muitas vezes nós sofremos com a atitude dos outros e os outros nem percebem, seguem suas vidas e nós ficamos carregando a mágoa. E aí eu volto a perguntar, é suficiente seguir a sua vida, evitar o mal? É suficiente não praticar o mal? Você está seguindo com a sua vida carregando essas mágoas, angústias e sofrimentos. Como Chico Xavier nesse momento. E ele resolve tomar uma decisão. Ele sabe, ele se informou que essa vizinha era uma costureira e que passava dificuldade, era tudo muito difícil naquela região onde o Chico morava. E ele resolve dar para ela uma máquina de costura que ela nunca teve. Então Chico compra uma máquina de costura e dá à mulher que sacrificou o seu cachorro. Eu acredito que esse assunto não foi mencionado, né? Então Chico dá a máquina para ela como: olha, tá aqui um presente para você. A vizinha chora muito, fica muito emocionada e diz para o Chico como aquele presente é importante, fala do sofrimento dela, agradece ao Chico. E Chico sentiu um abraço verdadeiro, de amor, de agradecimento, e a mágoa do Chico se desfez. Ele perdoa ela. Isso só foi possível com a prática do bem, compreendem? Esse exemplo é muito ilustrativo do nosso assunto de hoje. Somente com a prática do bem a gente pode mover essas montanhas de angústia e ansiedade. Então, não é suficiente evitarmos o mal. Temos que evitar o mal e
praticar o bem. Praticar o bem a todos que estão ao nosso alcance, de maneira concreta, com uma doação, ou de maneira do sentimento, da prece, da oração. Porque o que a Covid tem nos ensinado é que Deus tem planos para nós. Essas pandemias já aconteceram no passado. E num futuro, que Deus queira que seja um futuro bem distante, né? Elas podem acontecer de novo. Deus está nos chamando a atenção, parando tudo, para a gente olhar para a nossa vida. E esses irmãos nossos parentes que desencarnaram, continuam sendo nossos parentes, nossos irmãos. Então a perda do corpo físico, o desencarne, é muito traumatizante para nós que ficamos, a tristeza que fica. A gente vai superar, a gente vai conseguir seguir e dar a volta por cima, mas também fica a tristeza para eles, que partiram, confusos, sem entender. Então momento de muita oração para o desencarnado, momento de muita ajuda. Então vamos arregaçar as mangas, vamos buscar, além da nossa família, ajudar o próximo, participar de alguma campanha, uma doação, uma roupa, que a gente possa alcançar esses milhões de brasileiros que estão em dificuldade, em penúria, e a gente possa amenizar um pouco nessa prática do bem. Pela sua atenção, o meu obrigado. Que Deus, nesse momento, possa nos envolver, nos abençoar com muita luz. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa e que acima das angústias, acima dos momentos tristes que a gente vai ter, que fazem parte dessa nossa jornada, acima disso, esteja esperança em dias melhores e na certeza que Deus tem um plano para nós e que nós possamos nos entregar aos braços de Deus, pedindo orientação, pedindo muito amor e muita paz no coração. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo carinho, e até a próxima.